Olá, galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, não é à toa que o atual Congresso Nacional, os atuais parlamentares, é considerado o pior de todos os tempos, o atual Congresso Nacional. No desgoverno do Bozo, eles aprovaram aquela chamada orçamento secreto, depois chamado de emenda PIX, dá na mesma, que nada mais era do que autorização para o cara ter ali bilhões de reais na mão e distribuir entre eles ali, mandar para onde eles quiserem, sem ter que justificar nada. Isso era o que foi aprovado no desgoverno do Bozo. Ele fez tudo isso aí no oba-oba, comprando o Centrão, porque se não fosse isso, ele não tinha terminado o governo dele, porque o que mais tinha contra ele era pedidos de impeachment, mas o PGR, na época, o Augusto Soares, era cupicha dele, e também a tal de Lindora também, enfim. Então não foi feito nada exatamente por isso. Agora, esses mequetrefes, esses canalhas que estão lá, estão querendo aprovar um projeto de lei que simplesmente eles podem pintar e bordar, fazer o que quiserem, que eles só são investigados se o Congresso aprovar. É tipo assim, um deputado, ele comete um erro, ele rouba, comete crimes. Aí a Polícia Federal não pode investigar ele, não pode ir ao gabinete dele, apreender nada. Simplesmente vai ser votado ali. Se o Congresso, se os parlamentares ali aprovarem, ele vai ser investigado. Se não aprovar, não vai ser. Então, quer dizer, o Brasil não vai precisar mais ter presidente da República, porque, preste atenção, o Arthur Lira, ele teve na eleição dele 239 mil votos. O Lula teve 60 milhões de votos, entendeu? Mais de 60 milhões e um pouquinho de votos. Quer dizer, se for botar nessa proporção, o cara, além dele representar o poder executivo, teve 60 milhões de pessoas que concordaram com ele. Aí o cara que está ali, que teve 239 mil votos, que simplesmente é um parlamentar, mas foi presidente da Câmara, e eu acho que ele continua sendo, que quem continuou mandando ali é ele, porque quando o cara sentou na cadeira do Hugo Marmota, o cara só saiu porque ele foi lá, cochichou no ouvido do cara, o cara saiu. Fez uma reuniãozinha ali entre eles e o cara saiu da cadeira do cara. Depois ainda falou que não sentou na cadeira dele, não. São tudo um bocado de covarde, um bocado de frouxo. Agora, eu acho que está na hora do povo ir lá para o Congresso Nacional, ir para a Praça dos Três Poderes e deixar bem claro, ele fazer um protesto, ou vir às redes sociais e fazer ali protestar, pessoal. Deixar bem claro que nós não concordamos com isso. Olha o que esses caras querem aprovar. Eles querem aprovar uma lei que literalmente eles ficam imunes a tudo. Eles não podem ser investigados, eles não podem ser condenados, nada. Isso é uma coisa normal? Será que isso realmente vai ser aprovado? Esses caras, os parlamentares que estão ali, que não são todos da mesma laia, será que vão concordar com isso? Só que é o seguinte, se a maioria concordar, entendeu? Suponhamos que ali tem 513 deputados, suponhamos ali que 250 sejam contra, mas a maioria, entendeu? Os 263 ali, se forem a favor, vai ser aprovado. Olha que palhaçada, que canalice que esses caras estão fazendo, entendeu? Aproveitando, está chegando o final, está chegando o ano letivo, o ano de eleições, o ano que vem, 2026, e os caras, eles já querem aprovar leis para que eles, mesmo que tenham um crime, seja lá o que for, eles participem das eleições. Agora, cabe ao povo ver esses caras que estão ali, não é difícil, são 513 parlamentares que estão ali. Se você for separar ali, vai ter 100 e poucos ali que não faz parte dessa corja, então o resto que sejam eliminados da política brasileira. Tem que varrer, tem que matar essas pessoas da política brasileira. Matar no sentido político, isolar esses caras, esquecer que eles existiram e nunca mais voltar nessa corja maldita, que é o que tem lá. São os senadores que estão ali, a maioria também fazem parte desse grupo de canalhas que só aprovam as coisas contra o povo.
Eles estão ali para, literalmente, aniquilar o governo do presidente Lula, ser contra tudo que venha dele, para que eles possam salvar o rabo do Bozo, para que possam salvar os canalhas do PL, que a maioria são do PL, que estão aí, 90% deles encalacrados. Então, é isso que tem que fazer. O Gustavo Gay e o outro, o palhaço, o vassalo que está lá nos Estados Unidos, eles espalharam notícias aí nas redes sociais que o Banco do Brasil ia falir para as pessoas encerrarem suas contas, porque eles têm essa lei Magnitsky, que o Alexandre, que foi imposto com o Alexandre de Moraes, sancionar o cara, que se o Banco do Brasil não tirar as contas dele dali, que o banco vai falir. E isso é muito ruim, porque essas notícias, entre esses cabeças de bagre, entre esse gado maldito, essas pessoas burras, que são chamadas de bagre, entre eles, essas notícias soam como se fosse verdade. Não é verdade, claro que não. Olha o Banco do Brasil, o que é o Banco do Brasil, o que é a Caixa Econômica, e esses caras espalham notícia dessa, e pior que a maldição desse povo, o que o Bozo fez com essa parte, com essa parcela da sociedade brasileira, ele alienou essas pessoas de uma forma que eles são igual aqueles zumbis, eles são guiados, sei lá, por alguma coisa maldita ali, que só leva, que tudo que vem dessa coisa, esse povo acredita. Agora, o pessoal não param para pensar, presta atenção. O Valdemar da Costa Neto, ele falou ontem, nas entrevistas que ele está dando aí, ele está acabando de afundar o Bozo, porque ele falou que, ele deixou bem claro que essas coisas que o Bozo está fazendo ali, ele está fazendo aquilo, está fingindo, mas se ele for livre e ele sair candidato a presidente, que ele sara na hora. Quer dizer, o cara falou, não, ele está fazendo aquilo ali como se fosse uma encenação, que na verdade com certeza é. Mas o cara está falando aquilo ali, aí o outro, o Cira da Lacraia, tudo que ele fala, ele afunda o Bozo cada vez mais. Será que esse povo não vê que eles são tão idiotas que aonde eles se encostam, eles fazem com que as coisas fiquem fedendo? Então, o Cira da Lacraia agora, o Gralha maldita, o estelionatário da fé, ele está lascado, porque a Polícia Federal vai investigar ele, o que tem no telefone dele, que lá ninguém sabe, porque está sendo investigado, isso aí depois, não virá à tona, por enquanto não vem o que está no telefone dele, mas ele está desesperado, ele quer o caderninho de anotações dele, ele quer o passaporte dele, ele quer o telefone dele, porque ele tem que fazer um casamento da filha de um pastor da igreja dele nos Estados Unidos. Esse pastor deve ser mais doido do que ele, porque um cara que só fala palavrão, fazer o casamento da filha do cara e o cara aceitar, por favor, né? Então, pessoal, essa coisa maldita, eles estão querendo de todas as formas voltarem ao poder. Então, eles já estão abrindo mão da presidência da República, eles sabem que o Chuck, o boneco assassino, o Tarcísio de Freitas, não vai ser eleito presidente do Brasil. Se ele for candidato, ele não tem condições de ser eleito. Claro que ele não vai ser. Mas eles já estão optando pelo seguinte, eles querem que as pessoas, que os vassalos, que os bagres, que o gado, votem nos parlamentares. A maioria de deputados, a maioria de senadores, para que com isso eles tenham a maior parte no Senado, para eles já está bom, porque aí eles vão tornar o governo do presidente eleito, entendeu? É um inferno, o cara vai ser quase impossível o cara governar, porque eles vão estar ali para podar tudo que vier do cara e fazer tudo para que o cara seja impeachmentado, como fizeram com a Dilma. Então, eles já estão apostando nessa parte. Agora, cabe a nós, o povo brasileiro, entender, analisar tudo isso que está acontecendo e banir essa corja maldita da política brasileira. Banir essa corja maldita da política brasileira é o que tem que ser feito. E as próximas eleições de 2026 estão aí. É a nossa chance de mudar, entendeu, esse atual cenário do Congresso Nacional, que é considerado o pior de todos os tempos, pelo menos para amenizar essa coisa maldita que está ali. Não votar nessa coisa maldita de novo. É isso aí.